Amém, glória a Deus. Então, o que nós observamos na palavra de Deus é que desde o princípio em que Deus pensou em fazer os céus e a terra, desde o começo da história de criação, Deus tem os seus escolhidos. Amém, glória a Deus. Deus tem os seus escolhidos. Escolhido, escolha, ato ou efeito de escolher. Quando Deus diz os escolhidos de Deus, as minhas preferências, Deus tem os seus preferidos. Preferido tem a sua predilação, os seus prediletos. Ah, esse é o meu café preferido. Ah, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Nós temos as nossas preferências. Eu prefiro usar essa roupa, né? Eu escolho estar no Brasil, morando, trabalhando, estudando. Nós que fazemos as nossas escolhas. Deus fez a escolha. Eu escolho ela. Por que eu escolho ela? Talvez buscar alternâncias fosse uma das nossas alternativas, para que pudesse. Múltipla escolha. A gente vivia num dilema, porque a gente ficava o tempo todo na casa de professor ou a professora, uma instituição, vai dar um questionário para nós e vai estar 10 questões ou 100 questões. Nós vamos ler, vamos escolher as respostas adequadas, certo? Que estão de acordo com o anunciado. Nós não podemos escolher as respostas erradas. Para que a gente venha escolher as respostas certas, precisamos nos preparar, estudar, ler livro, ir atrás do conhecimento, ir atrás da sabedoria, passar horas e horas e horas e mais. Para fazer uma faculdade você tem que ter 4.000 horas se enchendo de conhecimento de pessoas que já passaram pelo que você já passou, pelo que você está passando, já estão no caminho à frente. Para que você venha, nós vemos, assim é Deus. Nós também não temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que conhecer. Eu prefiro conhecer a palavra de Deus. Eu prefiro andar com Deus. Eu aleluia, quero conhecer esse Deus. Queremos conhecer esse Deus, as histórias. Não, fulana, vamos ali hoje, vamos ao cinema. Não vou não, fulano. Eu prefiro dedicar o meu tempo, que já não tenho, né? Quase eu não tenho tempo, porque tem muitas coisas para fazer. Eu prefiro estar estudando, examinando a palavra de Deus. Eu prefiro estar orando, eu prefiro estar me guardando, eu prefiro, aleluia, ir atrás para que eu tenha as decisões certas, para que eu tome as decisões corretas, para que eu venha estar com o coração cheio da sabedoria, cheio da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados. Então, nesse primeiro momento, a gente entendia essa transformação toda, essa subida de... E devemos escolher a resposta certa entre 10 questões, entre várias questões, várias sugestões. Uma está correta. Entre o mundo tem vários caminhos, vários deuses, vários senhores, vários isso, vários aquilo, mas um é o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Ele é a resposta certa. E para que nós venhamos marcar o X, nós devemos estar estudando a palavra de Deus.
Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E recebeu um 10 de Deus, apto para o reino do céu. Ela está habilitada. Ela conhece a palavra de Deus, porque ela passa horas do tempo dela. Ela escolhe um momento para estar estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês buscar de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Escolher, decidir-se por algo, alguém. Nós é que decidimos por algo, por alguém. Eu decidi seguir a Jesus Cristo. Eu decidi seguir esse caminho apertado. Algo e alguém eu decidi seguir esse caminho apertado, esse caminho estreito, mas é o caminho que conduz para a vida eterna. Eu escolho Jesus Cristo, porque eu sei que é a melhor decisão certa que alguém já tomou na terra. Desde o dia em que ela nasceu, se ela se decidiu hoje por Jesus, eu decido entregar minha alma, minha existência a Jesus Cristo. Você escolhe, nós escolhemos o caminho e que nós. Esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nos é apresentado vários caminhos, esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita, mas nós temos que decidir por um caminho, e o caminho é Jesus Cristo para o mundo. Só que nós sabemos que esse mundo despreza o caminho da palavra de Deus. Esse mundo, ele ignora as advertências, as ameaças, ele tapa o ouvido dele, ele fecha os olhos dele, ele tampa, ele endurece o coração dele, ele não quer ouvir a palavra de Deus. Deus está falando, te arrepende, te converte. Deus está falando, Deus está avisando, te prepara, põe ordem à tua casa, porque vai chegar o dia e a hora em que eu vou prestar conta contigo. Aleluia. E quando chegar esse dia, e quando chegar essa hora, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado, Ele que vai nos advogar, Ele que vai nos defender. Amém, glória a Deus. Aqui Ele é o nosso advogado. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Decidir por algo, por alguém. Respeite a minha decisão. Respeite a minha decisão de escolher o caminho da salvação, o caminho da redenção. Respeite a minha escolha de sofrer pelo nome de Jesus Cristo aqui na terra. Respeite. Tem muitos que não respeitam a decisão do outro. Ele toma uma decisão, ele é violado, ele é desrespeitado, ele é ultrajado, ele é humilhado. Não respeita, não respeita, não respeita. O diabo, ele não respeita a decisão que nós tomamos de deixá-lo, abandoná-lo, a sua mentira, o seu pecado, a sua sedução. Ele não aceita, ele não se dá por perdido. Ele luta com unhas e dentes, ele não aceita a derrota. Ele acredita na mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, ter como preferência
Vamos ter como preferência a palavra de Deus e o Deus que nela se revela. Preferir os mandamentos de Deus. Preferir as ameaças e as advertências e o aviso de Deus e o amor de Deus, carregar essa cruz. Aleluia. Tantos deuses que é ofertado, Deus do mamon, Deus disso, Deus daquilo. Nós preferimos o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. E que nós venhamos ser respeitados pelo inferno. Que o inferno respeite a nossa decisão de seguir a Jesus Cristo até a morte e a sua palavra. E o Deus Todo-Poderoso, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nos foi dado várias opções, nos foi ofertado várias opções. Nós temos na mão a chave, como se diz, a faca e o queijo. Nós é que decidimos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. É nós que decidimos, os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, os que escolheram Deus e Jesus. Eu quero estar na frota e na categoria dos escolhidos de Deus. Os que decidiram no seu coração sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo nome de Cristo. Sofrer pela palavra de Cristo, como Moisés sofreu. Ele decidiu no coração dele não ser o faraó do Egito, não seguir o que o Egito lhe ofereceu, mas ele decidiu no seu coração sofrer pela igreja de Deus, sofrer pelo povo de Deus, sofrer pelas promessas messiânicas, pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preferir, eu opto, eu decido seguir a Jesus Cristo. Vou seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus. Amém, glória a Deus. Os escolhidos. Aonde estão os escolhidos de Deus? Na igreja. Aonde estão os preferidos de Deus que Deus tem aqui na terra? Aonde estão os eleitos de Deus? Aonde estão os eleitos? Os eleitos não pelo homem nem pela mulher, mas os escolhidos a dedo como grão, um grão de mostarda, um grão dentre. Deus escolhe, vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo, e Ele apontou para mim, aleluia, eu prefiro essa mulher. Dentre várias que foram apresentadas para Ele, dentre várias que foram apresentadas para Ele, eu escolho ela. Eu perdoo o pecado dela, eu perdoo a iniquidade dela, o pecado dela foi tirado, o pecado dela foi purificado. Quem vai me separar do amor de Deus? Quem que vai separar nós do amor de Deus se Ele não poupou nem o filho dele? Antes Ele entregou por amor a o pecador e a pecadora. Quem que vai ficar apontando? Ela não vale nada, ela não presta, ela é isso, ela é aquilo, ela é abominável, ela merece isso. Quem, se o próprio Deus não poupou o seu filho? E eu escolho, eu prefiro entre 2 ou 3, 4 pessoas, eu prefiro Jesus Cristo. Eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, a escolha certa.
E vai abrir a porta, não para mim ganhar um salário de 10 mil, 20 mil, 40 mil, passar no concurso público, mas vai abrir a porta para mim morar nas mansões celestiais, porque tu decidiu, tu acertou na mosca, tu fez o gol. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus. Deus põe 2 caminhos para nós. E nós é que escolhemos bênção ou maldição. Eu prefiro obedecer a esse Deus. Eu prefiro me humilhar diante desse Deus. Eu prefiro sofrer um pouquinho agora, mas ser consolado eternamente por esse Deus maravilhoso na ressurreição dos mortos. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o sermão continua, a vinda do Filho de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Os escolhidos. Então foi Ele que me escolheu. Dentre quantos milhões e bilhões de seres humanos não habitam nesse mundo? Bilhões, trilhões, e Ele me escolheu. Eu escolho ela. Eu escolho Ele. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos, os seus preferidos. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aquele homem e aquela mulher que é o escolhido de Deus, desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. As portas vão se abrir para aquela pessoa que tomou a decisão certa. Para aquele aluno e aquela aluna que passou pela prova. Amém, glória a Deus. As portas celestiais. Virão os anjos. Aleluia. E levarão a pessoa apta para o reino. Os preferidos de Deus, os escolhidos de Deus. Eu prefiro, no meio do pecado daqui, o pecado da acolá, no meio da tentação, da sedução, no meio de tanta coisa, ele ou ela preferiram andar com Deus. E as portas vão se abrir. Eu costumo dizer que a Bíblia diz, não é eu, que para os escolhidos de Deus só tem bênção. Tem sofrimento? Tem. Mas também tem bênçãos e mais bênçãos preparado para o homem e para a mulher que agrada ao coração de Deus. As portas se abrirão e ele será levado às mansões celestiais pelos anjos. Amém. Glória a Deus. Glória.
reconhecimento e alegria e gozo para o homem e para a mulher que preferiu o Deus da Bíblia, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis e a fé, não jogou fora, não endureceu o coração para o Espírito de Deus, temeu ao Senhor e se guardou do pecado, da iniquidade, da prostituição, fez morrer a sua natureza terrena, fez morrer a sua prostituição, a sua cólera, a sua raiva, o seu ódio e se encheu do Espírito de Deus. E ama e adora no coração dele e no coração dela o Senhor Jesus Cristo. Faz desse homem o seu amor, o seu tudo. As portas se abrirão, diz a Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém, glória a Deus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta do seu coração, entrarei com ele, cearei com ele. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua, a exortação, a vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Por quê? Porque ele era o escolhido de Deus. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Por quê? Porque ela era uma escolhida de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse que a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. E na hora que nós não estamos pensando, o Filho do Homem adivinha. Que Deus, em Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Tenha piedade, tenha clemência das nossas almas. Nos ajude, nos lave com o sangue dele. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. E só ele faz e mais ninguém. Amém, glória a Deus.